Olá pessoal, vamos lá dar início a mais uma aulinha. Vamos começar estudando a parte de eletrostática e é o estudo das cargas em repouso, tá? Bom, vamos iniciar aqui falando sobre o átomo. Então, uma teoria aceita, né, da estrutura da matéria é que todo o corpo é constituído de átomos, formados por prótons, nêutrons e elétrons, tá? Os prótons e os nêutrons se localizam no núcleo e os elétrons se localizam em torno do núcleo. O próton é uma convenção, ele é carregado, é uma carga positiva, e o elétron é uma carga negativa. Nêutron é uma carga neutra, tá? Os valores das cargas são o mesmo do próton e do elétron. Porém, um é positivo, outro é negativo. E a gente disse que o átomo está eletricamente neutro, né? Quando a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons. Se a quantidade de prótons for maior do que a quantidade de elétrons, o átomo está carregado positivamente. E se a quantidade de elétrons for maior do que a quantidade de prótons, o átomo está carregado negativamente. Um outro conceito importante é de condutores e isolantes, tá? O que são corpos condutores? São aqueles que possuem elétrons livres, com facilidade de se deslocar no seu interior, permitindo assim a formação de correntes elétricas. Então, por exemplo, né, os fios, né, que está na nossa casa para conduzir eletricidade, eles são geralmente formados de cobre, né? Porque o cobre é um metal e o metal é um excelente condutor. Possui bastante elétrons livres, vai facilitar o movimento ordenado de cargas elétricas, o movimento facilitar a corrente elétrica, né? E nós também temos os corpos que não possuem essa propriedade, tá? Que não são bons condutores. Então eles são denominados isolantes. Nos isolantes, né, os elétrons estão fortemente unidos aos átomos e não podem se deslocar facilmente pelo seu interior. Então, os corpos isolantes, eles não têm elétrons livres em quantidade suficiente para conduzir eletricidade. Então, né, o isolante ele é um péssimo condutor, né? Então, por isso que o pessoal, quando vai mexer com eletricidade, o pessoal usa aquelas luvas de borracha, né? Borracha é um péssimo condutor, porque os elétrons não estão fortemente ligados ao núcleo do átomo. Então, você utiliza aqui a luva de borracha para se proteger, né? Alguma descarga elétrica vai atingir a borracha é um péssimo condutor, então vai minimizar muito os efeitos nocivos de um choque. Tá ok? Bom, vou começar a falar aqui dos processos de eletrização. Basicamente são 3 processos, tá? O primeiro processo de eletrização é o atrito. Então, por exemplo, eu tenho aqui um bastão de vidro e uma flanela de lã. O que acontece? Eu vou pegar e vou esfregar a lã no vidro. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer a passagem. Como são substâncias diferentes, o que vai acontecer? Uma substância vai receber elétrons e a outra vai perder elétrons. Nesse caso, o que acontece? A lã, quando você esfrega um no outro, a lã vai receber elétrons, então ela vai ficar carregada negativamente. Esses elétrons saíram da onde? Do vidro. Se os elétrons saíram do vidro, aqui vai ficar com falta de elétrons, então o vidro vai ficar carregado o quê? Positivamente. Então, o que aconteceu aqui? Um processo de eletrização, né?
Um corpo ficou eletrizado negativamente e outro corpo ficou eletrizado positivamente. Então, esse é o processo de eletrização por atrito, né? Atrito, ele ficou esfregando um no outro. Tudo bem? É só isso. Um outro processo de eletrização é de indução eletrostática. Aqui é o seguinte, gente, ó. Eu tenho aqui um corpo eletrizado. Vamos supor que esse corpo está eletrizado positivamente. E aqui a gente tem um corpo neutro. Aí, o que vai acontecer? Eu vou aproximar esse corpo neutro desse corpo eletrizado. Quando eu aproximar esse corpo neutro desse corpo eletrizado, aqui, ó, está carregado positivamente, né? Próton atrai o quê? Elétrons. Aqui vai ficar o quê? Negativo. E prótons repele o quê? Prótons. Ali vai ficar o quê? Positivo. Houve o que aqui? Uma separação de cargas. Então, isso é indução eletrostática, tá? É o nome do processo que permite separar as cargas de um condutor, devido à aproximação de um corpo eletrizado. Então, esse corpo está eletrizado, eu aproximei desse corpo, e aqui houve o quê? Uma separação de cargas. Agora eu vou fazer o seguinte, gente. Esses corpos estão próximos. Eu vou pegar um fio e vou ligar nesse corpo aqui, chamado fio terra. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Esse condutor aqui, esse excesso de carga positiva aqui vai ser neutralizada. Vai ser neutralizada. Aí eu vou chegar aqui e vou cortar esse fio. Quando eu cortar o fio, vai acontecer isso aqui, ó. Esse corpo vai ficar com excesso de elétrons. Aí eu vou separar, eu vou afastar um pouquinho esses corpos. Aí, o que vai acontecer? A situação que nós chegamos. Esse corpo estava neutro. Ele tinha uma quantidade de prótons e elétrons. Quando eu aproximei o bastão, houve o quê? Uma separação de cargas. Aí eu peguei e liguei um fio nesse corpo. Aí vai ter a neutralização desse excesso de cargas positivas aqui. Depois eu cortei o fio e separei os corpos. Esse corpo aqui vai ficar o quê? Com cargas negativas. Quer dizer, ele foi eletrizado, né? Negativamente. Então aqui, esse é o processo de eletrização por indução eletrostática. Nós eletrizamos o corpo através de uma separação de cargas. Qual que é a diferença desse para aquele? Uma diferença é o seguinte, né? Aqui não há contato entre o indutor e o induzido. Diferentemente lá no atrito, né? No atrito teve o contato, né? Entre os corpos. Aqui não houve. Aqui houve apenas uma aproximação, né? Do indutor e do induzido. Aí houve uma separação de cargas. Então, esse aqui também é um outro processo de eletrização. Tudo bem? Chamado indução eletrostática. E nós temos um outro processo também, que é por eletrização por contato. Contato é o seguinte, ó. Vamos supor aqui uma esfera carregada negativamente. Aí temos aqui uma outra esfera neutra. Eletrização por contato. O que você vai fazer, gente? Você vai simplesmente promover o contato entre as duas esferas. Aí, o que vai acontecer, gente? Aqui está com excesso de cargas e ali está neutra. Esse excesso que está aqui vai passar para lá. Se as duas esferas tiverem o mesmo tamanho, então vai ter uma separação de cargas exatamente iguais. O excesso que estava em uma vai para outra. Depois eu vou pegar e vou afastar as duas esferas.
as duas esferas estão carregadas. Então, o que aconteceu aqui? Tinha um corpo que estava carregado e um corpo que estava neutro. Eu encostei, botei as duas em contato, o excesso de carga que estava para uma vai para outra, que naturalmente, né, eles tendem a se dividir, a compartilhar, né, vai ficar com a mesma quantidade, já que os dois são iguais. Depois eu separei. Então, esse corpo que estava neutro ficou o quê? Eletrizado, né? Então, aqui houve um processo de eletrização através do contato. Aqui, diferentemente, né, do processo de indução, aqui houve um contato entre os corpos. E os corpos ficaram eletrizados com carga de mesmo sinal. Lá no atrito, houve o contato entre os corpos, mas eles ficaram eletrizados com cargas de sinais contrários. Na indução eletrostática, não houve contato entre os corpos, houve uma separação de carga, houve uma aproximação, né, entre o indutor e o induzido, houve uma separação de carga. E eles ficaram eletrizados com cargas de sinais opostos. Tá ok, pessoal? Então, basicamente, esses são os 3 processos de eletrização. Tudo bem? Aí eu vou passar um link para vocês, vou indicar a página do livro. Quem tiver o livro, né, para fazer a leitura, leia o link, né? Quem não tiver o livro, faça a leitura lá no link e assista aí, né, a videoaula, que está tudo certo. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só e até a próxima.